Amados irmãos e amigos, telespectadores do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, louvamos a Deus pelo ano de 2014 que se findou, pelas lições, pelas aulas que tivemos em todo o ano de 2014 e agora estamos diante de um novo ano, o ano de 2015, e é um novo trimestre na Escola Bíblica Dominical que nós vamos estudar. E o programa Escola Bíblica Dominical em Debate, neste ano de 2015, está com uma novidade, que é a presença do nosso querido professor presbítero Soares, que é professor do CETADEM, que vai colaborar com o programa Escola Bíblica Dominical em Debate de forma mais acentuada, juntamente comigo e o pastor José Roberto. Seja bem-vindo, professor Soares. Deus abençoe você. Amém. Graças a Deus, para nós é um privilégio estarmos aqui ao lado desses dois homens de Deus, pastor Fábio, pastor José Roberto, contribuindo nesse trabalho tão importante em nome de Jesus. Amém. Terminamos até a semana passada o livro do profeta Daniel. Estudamos o último trimestre no livro do profeta Daniel e a partir de hoje já a primeira lição do novo trimestre. Neste novo trimestre, o primeiro trimestre de 2015, vamos estudar o livro, uma lição que tem como título Os 10 Mandamentos, Valores Divinos para uma Sociedade em Constante Mudança. Esta é a nova lição do primeiro trimestre do ano de 2015. Tem como comentarista o pastor Ezequias Soares. São lições maravilhosas, muito importantes. Vamos estudar na lição 1, que é a lição de hoje. Deus dá a sua lei ao povo de Israel. Na próxima lição, o padrão da lei moral. E da lição 3 até a lição 12, nós vamos estudar os 10 mandamentos ou as 10 palavras. Cada lição vai ser um dos 10 mandamentos. E na lição 13, que é a última lição deste trimestre, a igreja e a lei de Deus. Então, na lição de hoje, a lição de número 1 tem como título Deus dá a sua lei ao povo de Israel. O textuário, pedimos que coloque aí na tela o textuário que está em Romanos capítulo 9, versículo 4, que diz que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e os concertos, e a lei, e o culto, e as promessas. A verdade prática da nossa lição afirma o seguinte: uma nova nação despontava no horizonte e precisava de uma legislação que definisse as bases em que o povo devia viver, isto é, fundamentada nas promessas feitas aos patriarcas. Meu querido telespectador, o programa Escola Bíblica Dominical em Debate está apenas começando e nós vamos fazer um breve intervalo e daqui a pouco a gente retorna com a lição de número 1, Deus dá a sua lei ao povo de Israel. Fique conosco e até já. Amados telespectadores, o programa Escola Bíblica Dominical em Debate é um programa do Departamento de Ensino Bíblico da Assembleia de Deus em Mossoró, sob a responsabilidade da Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical. Hoje estamos aqui com a lição de número 1 do novo trimestre da Escola Bíblica Dominical. A lição de número 1 tem como tema Deus dá a sua lei ao povo de Israel. O professor Soares está conosco aqui, seja bem-vindo mais uma vez. E a lição de hoje é uma introdução, professor Soares, a todo o trimestre. É verdade, pastor Fábio, realmente uma lição maravilhosa, onde nós vamos tratar sobre esse tema tão importante, que é um tema escriturístico, né? E logo de início nós queremos destacar a verdade prática, que é muito importante nós termos essa noção, né? Uma nova nação despontar no horizonte e precisar de uma legislação que definisse as bases dessa nova caminhada, desse novo norte, desse novo viver do povo escolhido por Deus. Então, é interessante destacar que só existe nas páginas do Antigo Testamento 3 passagens que destacam a questão dos 10 mandamentos, ou decálogo propriamente dito. Se encontra no livro de Êxodo, capítulo 34, versículo 28, também no Deuteronômio, capítulo 4, versículo 13, e a terceira passagem que nós queremos destacar em Deuteronômio, capítulo 10, versículo 4. Então, essas 3 passagens
destacam de sobremaneira os 10 mandamentos. Então, é esse tema que nós vamos tratar nesse primeiro trimestre de 2015, né? Onde a gente vai descortinar vários valores universais, né? Que Deus dera para o seu povo. E destacando aqui inicialmente, né, na introdução, o tema do presente trimestre, né, são os 10 mandamentos, que nós já falamos, né? Que vai dar a base, né? Vai dar sustentar, de uma certa forma, toda a legislação mosaica, que vai ser o substrato, né, o fundamento maior de todos os ditames, de todos a caminhada do povo israelense propriamente dito, né? Então aqui vamos inicialmente destacar a questão da solenidade, da proclamação da lei no Monte Sinai, a cerimônia do concerto que Deus faz com o seu povo e várias outras particularidades dentro dessa temática maior que esse trimestre nos reserva, pastor Fábio. É isso aí. Meu querido telespectador, na verdade prática, já colocou aqui uma coisa muito importante. Israel viveu 430 anos no Egito como escravos. Então ele era um povo, uma etnia que tinha uma identidade cultural, étnica, mas não era uma nação. Lá eles estavam como escravos no Egito. E uma vez saindo do Egito, em direção à terra prometida, Deus precisava acampar esse povo em algum lugar no deserto e tratar com esse povo para poder lançar as bases e os fundamentos das leis civis, morais, cerimoniais, religiosas. O povo precisava aprender a servir a Deus, aprender a respeito de Deus, aprender a cultuar a Deus, quais eram as regras de culto, quais eram as regras de convivência social daquele povo, as leis civis que eles deveriam adotar. Então, Deus tirou o povo de Israel, o seu povo do Egito, e eles começaram a peregrinar, atravessaram o Mar Vermelho, e 3 meses depois, Deus determinou que eles deveriam ficar acampados no Monte Sinai, na península do Sinai e ali nas proximidades do Monte Sinai, para poder ali Deus entregar a lei ao povo. Então, a solenidade de entrega da lei, esse ritual do concerto e da promulgação da lei no pé do Monte Sinai, aconteceu 3 meses após a saída do povo do Egito. E ali no Monte Sinai, eles permaneceram 1 ano. Então isso é muito interessante, a gente saber essa cronologia. Os 40 anos que aconteceram da saída de Israel do Egito até a entrada em Canaã, decorreram ali 40 anos. Mas desses 40 anos, a maior parte desse tempo está registrado no livro de Números. Então, o livro de Êxodo e aí quase todo o livro de Levítico são acontecimentos que sucederam ali na península do Sinai, ao pé do Monte Sinai, no primeiro ano que o povo saiu do Egito. Então, ali no pé do Monte Sinai tem o livro de Êxodo, que é a entrega da lei ao povo, que vai até o livro de Levítico. No capítulo 27, versículo 34, a gente vê isso. Aí Números já é o povo caminhando no deserto, levantaram o acampamento ali do Monte Sinai e começaram a caminhar no deserto. Então, o livro de Números compreende um período de mais ou menos aí 38 a 39 anos desses 40 que o povo passou no deserto. Foi muita peleja, muito problema ali registrado no livro de Números. E o livro de Deuteronômio, que é o 5º livro de Moisés, o livro que completa o Pentateuco, é a repetição da lei. O Deuteronômio nada mais é do que 4 discursos de Moisés, são as palavras finais de Moisés que discursou perante o povo, a nova geração dos israelitas que estavam ali à margem do Rio Jordão, nas campinas de Moabe, antes de entrar na terra prometida. Por isso que os 10 mandamentos, ele é registrado primeiramente em Êxodo 20, mas ele é repetido lá em Deuteronômio. Então, professor Soares, Moisés, ele escreveu o Pentateuco, é importante a gente se situar no tempo, e Deus fez questão de fazer toda uma solenidade, um ritual, de forma transparente, para que todo mundo visse a promulgação da lei. Perfeitamente, pastor Fábio. O povo israelense é um povo extremamente ritualístico, né? A gente percebe dentro da religião judaica e também dentro do cristianismo esse ritualismo
que nos mostra e descortina significados extremamente importantes dentro do âmbito teológico, dentro do âmbito bibliocêntrico. E aqui dentro desse ponto que o pastor Fábio deu uma explanada histórica extremamente importante para você, caro telespectador, compreender o desdobramento da lei de Deus, que é o nosso objeto de estudo aqui. E é interessante destacar o significado dessa promulgação da lei, a publicação da lei divina, da lei de Deus propriamente dito, que é o nosso objeto de estudo. Deus dá a sua lei ao povo de Israel. Então, Deus, preocupado na sua presciência eterna, preocupado no bom sentido, estou me referindo, né? Porque Deus é presciente, Deus é soberano, mas o povo precisaria de uma lei realmente que desse um norte, desse um horizonte, como nós estamos debatendo aqui. E destacando aqui o significado da lei de Deus, né? Lei significa instrução, estatuto, né? Decreto-lei, regulamento, prescrição, ritual, mandamento, tudo isso vai dar uma ênfase à lei de Deus propriamente dito, né? Então, mandamento, requerimento, uma ordem. Então, Deus dá uma ordem para a publicação dessa lei propriamente dita, porque o povo precisava desse norte, desse horizonte propriamente dito, né? Então, essa solenidade do ritual, do concerto, da promulgação da lei no pé do Monte Sinai, como o pastor Fábio se referiu, era necessária, porque o povo não ia ficar feito uma bancarrota de um lado para o outro, né? Precisava de um norte, de uma direção, e a lei serviria justamente para indicar o povo, para que o povo realmente pudesse obedecer os ditames do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Um Deus criador dos céus e da terra. Então nós observamos a importância dessa lei que foi dada. Então os israelitas permaneceram ali durante mais ou menos um ano, como o pastor Fábio citou muito bem, deu ênfase a esse aspecto, né? Passando todo esse registro dentro dos livros do Pentateuco, né? Os 5 estojos, né? Como assim é severa a palavra do nosso Deus. Então é extremamente importante, caro telespectador, você compreender o desdobramento, cada livro, né, que faz parte do Pentateuco, os 5 livros, 5 primeiros livros das páginas do Antigo Testamento, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, vai descortinar todo o progresso, né, progressivamente, né, Deus inculcando na mente dos israelenses, do povo escolhido, a sua lei, para que o povo obedecesse a sua lei de uma forma eficiente, de uma forma concreta, em nome do Senhor. Professor Soares, meu querido telespectador, uma coisa que chama muito a nossa atenção com relação a isso, quando Deus deu a sua lei ao povo por meio de Moisés, é que foi tudo feito de forma transparente. As coisas de Deus, o Deus da Bíblia, as coisas de Jesus, elas são transparentes. E não é, a Bíblia foi revelada, e todos esses acontecimentos são fatos históricos que se sucederam, que são comprovados pela arqueologia bíblica, pela história, tem provado tudo. É diferente de algumas religiões que tem por aí, e até algumas seitas ditas cristãs, que aparece com um livro que ninguém sabe de onde veio, né, como foi dado, como foi recebido. Tem uma seita dita cristã, que preferimos não citar o nome dela aqui, que tem um livro aí que apareceu determinado, o fundador desta seita apareceu com esse livro, contando uma história mirabolante, que recebeu esse livro de forma secreta e etc, e só ele sabe, e não é assim. A Bíblia Sagrada foi tudo às claras. Deus se revelou ao povo de forma normal, natural, visível. O cristianismo não é uma sociedade secreta. O judaísmo também não é uma sociedade secreta, e quando Deus foi promulgar a lei, fez tudo às claras, e ele fez questão de realizar milagres, sinais sobrenaturais, também para fortalecer a autoridade de Moisés. Então, o tópico 1.2 da nossa lição, né, que fala a credibilidade de Moisés, Deus preferiu, naquela solenidade de entrega, de promulgação da lei, fazer vários sinais também para fortalecer a autoridade de Moisés. Podemos ver aqui em Êxodo capítulo 19, versículo 9, quando a Bíblia diz assim: "E disse o Senhor a Moisés, eis que eu virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça, falando eu contigo, e para que também te creiam eternamente." Então Deus disse a Moisés: olha, eu vou manifestar esse sinal sobrenatural, vai ter um sinal visível da minha presença, que vai ser essa nuvem espessa,
para que eu vou falar com você de forma audível, para que o povo ouça, eu falando contigo, para que também te creiam eternamente. Então, assim, Deus queria também fortalecer, através dessa manifestação visível e audível da presença de Deus no Monte Sinai, Deus queria dar uma maior credibilidade a Moisés. E isso também é feito no Novo Testamento. Jesus, quando mandou o povo ir por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, ele disse: estes sinais seguirão aos que crerem. São os milagres. E diz o texto sagrado do evangelho que eles saíram para pregar, os primeiros discípulos saíram para pregar o evangelho, e diz a palavra que o Senhor ia confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Então, meu querido telespectador, o cristianismo, o judaísmo, a Bíblia não tem nada a ver com sociedade secreta. Tudo é às claras, tudo de forma transparente e comprovada na história. Nós vamos fazer um breve intervalo e daqui a pouco a gente retorna para continuar o nosso debate. Fique conosco. Estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical em Debate, para debatermos mais um assunto relacionado a esse tema tão importante, que é as Sagradas Escrituras, nos discutindo de uma forma tão clara, tão patente. E pegando a sequência da argumentação do pastor Fábio, dando destaque aos levantes que o cristianismo sofre ao longo da história, no curso da história propriamente dito, destacando aqui alguns apontamentos. Uma das grandezas do cristianismo é que ele foi erigido sobre fatos. E é verdade isso. O pastor Fábio anteriormente falou que, na verdade, o cristianismo, existe fatos arqueológicos, fatos científicos, embora ao longo da história a gente percebe os ataques infames, contra as verdades do cristianismo. Se não fosse verdadeiro, o cristianismo já tinha sido sucumbido na face da terra. Mas nós cremos verdadeiramente os fatos científicos, os fatos arqueológicos, os fatos literários. Se formos para a história, vamos observar que Flávio José foi um grande historiador judeu, contemporâneo de Paulo, contemporâneo de Jesus, Plínio, Tácito e vários outros historiadores, Cícero, Romano e tantos outros fatos históricos comprovam a veracidade do cristianismo de uma forma imbatível, embora os ataques ainda nos dias modernos aconteçam, mas o cristianismo realmente é a palavra de Deus vivo, o verbo divino, o Logos de Deus manifestado na face da terra. Para nós, somos privilegiados. Então, nós observamos claramente esse aspecto. E dentro do contexto da Bíblia, nós encontramos no Evangelho de segundo João, no capítulo 19, capítulo 18, versículo 19, versículo 20, diz assim: o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Versículo 20, Jesus lhes respondeu: eu falei abertamente ao mundo e sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se ajuntam, e nada disso era em oculto. Então, como a fala do pastor Fábio anteriormente falou, nada de ocultismo, nada de escondido. O cristianismo está aí às claras, mostrando a sua beleza, mostrando a sua soberanidade, mostrando a sua nobreza, como é a sua verdade de sobremaneira. Então, nós observamos claramente isso. Então, agora vamos para o tópico 3, do tópico 1, a lei. Nós observamos dentro do escrito relato do Evangelho, segundo escreveu Lucas, no capítulo 24, versículo 44. Eu gostaria de ler e compartilhar com os caros telespectadores desse texto tão importante. Lucas, capítulo 24, versículo 44, diz assim: e disse-lhes, são estas palavras que vos disse, estando ainda convosco, convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito no livro de Moisés, nos profetas, nos salmos. O livro de Moisés aqui é a Torá, o livro da lei, propriamente dito, quer dizer, o livro de instrução, livro de doutrina da parte do nosso Deus. Então, a Torá, aqui no subtópico 3, do primeiro tópico, a lei de Moisés, o alicerce de todas as Sagradas Escrituras, de toda a Bíblia. Os judeus a consideram a expressão máxima da vontade de Deus. Aí, um comentário extremamente importante, que o comentador maior da lição, o pastor Ezequiel Soares, faz em relação a uma determinada organização religiosa que, de uma certa forma, coloca o decálogo de sobremaneira num patamar muito elevado, e que, de uma certa forma, desconsidera os outros escritos que aqui Jesus faz
faz menção no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 24, versículo 44, né? Onde ele destaca mais uma vez, livro de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, na verdade, o Decálogo é uma parte das Sagradas Escrituras. As Sagradas Escrituras, como diz 2 Timóteo 3,16, toda ela é de inspiração divina, o teopneusto de Deus, ou seja, o sopro divino. Então não é apenas uma parte das Escrituras, mas é toda a Escritura, pastor Fábio. É isso aí, não existe, meu querido telespectador, um versículo da Bíblia mais inspirado que outros. Todos são igualmente inspirados, até as narrativas históricas, as genealogias, todos são igualmente inspirados. E o Decálogo, as 10 palavras, os 10 mandamentos, eles são tão inspirados quanto os demais e eles representam apenas uma parte da lei. Os judeus, eles chamam de Torá. A Torá dos judeus é exatamente o Pentateuco, ou os 5 livros escritos por Moisés. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. A Septuaginta, usa a palavra grega nomos, que significa lei ou norma. É usado também no Novo Testamento. Então, para os judeus, a Torá, ou a lei, se refere aos 5 livros de Moisés, ao Pentateuco. No tópico 2 da nossa lição, no ponto 1, fala daqui da classificação dos códigos. Nós temos aí os 10 mandamentos, código da aliança, código de santidade, código sacerdotal, código deuteronômico, porque os críticos da Bíblia costumam fragmentar os escritos de Moisés, consideram a legislação mosaica uma coleção de diversos códigos produzidos num longo lapso de tempo. Então eles classificam, como vocês estão vendo aí na figura, todo o Pentateuco nesses 5 códigos. E o pior, não há nenhum problema dessa classificação em si, de classificar o Pentateuco aí nessa parte aí desses 5 códigos. Porém, o que eles erram é quando ele diz que esses códigos existiam independentemente como 5 pedaços, 5 escritos diferentes, e Moisés apenas juntou, o que não é verdade. Todo esse material foi escrito numa mesma época por um mesmo escritor. Então não existem provas bíblicas nem extrabíblicas de qualquer código isolado no antigo Israel. Todo o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, foi escrito por Moisés. Ele é o autor desses livros. E isso foi confirmado ao longo do Velho Testamento, em vários livros, em várias passagens bíblicas e também ao longo do Novo Testamento. Os críticos da Bíblia sempre querem arranjar alguma desculpa, alguma crítica para querer desqualificar os escritos. Moisés foi o homem que Deus levantou e preparou, não somente como aquele líder político e religioso que ia conduzir o povo do Egito em direção à terra prometida, mas também Deus levantou Moisés como um grande legislador. Moisés, ele tinha habilidades na escrita. Antes dele ser chamado por Deus, ele viveu 40 anos no Egito e a Bíblia diz que ele foi instruído em toda a ciência do Egito. Ele tinha muita capacidade e dominava a escrita. Inclusive, Moisés contribuiu muito para o aperfeiçoamento da escrita na sua época, porque ele escreveu muito, ele escreveu bastante. Os 5 primeiros livros da Bíblia foram escritos por ele. Então, Deus também preparou ele como um legislador para poder estabelecer as leis civis, as leis que governavam o relacionamento social, o relacionamento entre as pessoas ali em Israel. Professor Soares, porque era uma época que o povo precisava dessas leis para uma melhor convivência entre eles no deserto. Estava ali nascendo uma nova nação que tinha que se organizar politicamente, tinha que se organizar civilmente, e o regime de governo era teocrático, o governo de Deus
que Deus ia governar sobre eles através dos homens, no caso aí Moisés, que você poderia falar aqui para os nossos telespectadores mais algumas características, mais algumas informações sobre este grande homem de Deus. Perfeitamente. Moisés, o legislador de Israel, escolhido pelo próprio Deus, e Deus sabe quem escolhe, não é verdade, meus queridos irmãos? Então, Deus escolhe Moisés, lapida Moisés, prepara Moisés realmente para ser um grande ensinador para a comunidade israelense propriamente dita. Então, Moisés, um dos personagens inspiradores para todos nós, obreiros da casa do nosso Senhor Jesus Cristo, e para você, caro telespectador, possa realmente ser impactado com a vida desse grande homem de Deus, legislador de Israel, que muito contribuiu para a nação israelense propriamente dita. Então, as páginas do Antigo Testamento realmente evidencia o caráter, evidencia a personalidade, né, simples, humilde e forte desse homem de Deus para trazer essa lei, né, essa instrução para o povo de Israel propriamente dito. Então, é um referencial para o povo israelense, é um referencial para nós, obreiros no século XXI, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, e toda a igreja realmente que se preza. Moisés é um grande referencial de líder, de grande gestor, de grande administrador, né, para todos os segmentos da humanidade de um modo geral. Então, um grande profeta de Deus. O livro de Deuteronômio, no capítulo 34, versículo 10, destaca isso aí. Moisés também nós podemos dizer que foi um grande servo, um homem enviado por Deus, como já falaram o pastor Fábio, né? E realmente Deus usava de forma poderosa, manifestando os seus prodígios, suas maravilhas, né? Grandes coisas Deus fez através desse grande legislador israelense. Destacamos também sobre esse homem de Deus. Moisés foi um homem único, né? Um único homem a ser sepultado pelo próprio Deus. Muitos tentaram buscar o corpo de Moisés. Imagine, pastor Fábio, caro telespectador, se alguém tivesse encontrado, né, o corpo do Moisés, né? Até hoje estaria erigindo uma grande estátua aí para adoração e idolatria afins. É verdade, professor Soares. Moisés foi um dos primeiros e o principal profeta de Deus no Antigo Testamento, um homem que Deus usou sobremaneira, e diz aqui em Números, no capítulo 12, o próprio Deus defendendo Moisés, no capítulo 12, versículo 6, Deus falou assim: se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, e de vista, e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor. Porque, pois, não tiveste temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Então nós vemos aqui a intimidade, Deus se revelava a Moisés, ou seja, numa expressão popular, não podemos pegar o pé da letra, né? Deus falava cara a cara com Moisés, boca a boca. Então era uma intimidade muito grande e era na presença do povo. O povo via os relâmpagos, os trovões, o monte Sinai fumegava, tremia, via a nuvem, a fumaça. Então tinha sinais sobrenaturais, visíveis e audíveis, né, de Deus falando com Moisés ali no monte Sinai. Então nós vemos aí que o cristianismo e o judaísmo, ou seja, a revelação bíblica aqui da palavra de Deus, ela foi dada com comprovação histórica, e que isso é uma tranquilidade para todos nós. Bom, mas nós já chegamos ao final do nosso segundo bloco, nós vamos fazer um breve intervalo e daqui a pouco a gente retorna para comentar o tópico 3 da nossa lição, o concerto. Fique conosco e até já. Amados telespectadores do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, estamos de volta para o terceiro bloco do nosso programa de hoje, a lição de hoje, que é a primeira lição deste novo trimestre da Escola Bíblica Dominical, que trata a respeito dos 10 mandamentos, os valores divinos para uma sociedade em constante mudança. Aqui é importante, nesse aspecto geral do trimestre, a gente colocar que a palavra de Deus, ela é eterna. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão.
disse Jesus. A palavra de Deus, ela é absoluta, ela é a verdade absoluta. O homem passa, o homem muda, as verdades humanas, elas perdem validade com o tempo, mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. No tópico 3 da nossa lição, 3.1, fala o que é concerto. Esta é uma pergunta. Palavras como concerto, aliança, pacto, o que é que significa isso? Então, no termo, no Antigo Testamento, que é traduzido por concerto, é berite, que significa pacto ou aliança. Significa literalmente a obrigação entre pessoas como amigos, entre marido e mulher, entre grupo de pessoas, ou entre divindades e indivíduo de um povo. Então, é um contrato, é um concerto, é um pacto, é uma aliança. E a Septuaginta, que é a tradução do Antigo Testamento hebraico para a língua grega, e a Septuaginta usa a palavra grega diatek, que significa também pacto, aliança, testamento. É a mesma palavra que Jesus usou quando estabeleceu a ceia do Senhor. Jesus, quando celebrou a Páscoa com os seus discípulos, aproveitou a ocasião, ali quando ele tomou o vinho, ele disse: este cálice é o novo testamento no meu sangue, ou o novo concerto, o novo pacto no meu sangue. Então, o testamento, concerto, pacto, aliança, são palavras que têm o mesmo significado. Professor Soares, segundo o nosso comentarista aqui, o Antigo Testamento, ainda no ponto 3.1 da nossa lição, diz que o Antigo Testamento fala de 3 concertos. Que concertos são esses aqui no tópico 3.1 da nossa lição? É interessante, né? Esses 3 concertos, só trazendo a memória, lembrando do profeta Isaías, há 700 anos atrás, no capítulo 40, versículo 8, seca-se a erva, cai-se as flores, mas a palavra de Deus subsiste eternamente. O salmista também vai complementando. Então, esses valores são absolutos, pastor Fábio, como o senhor citou muito bem, e que nós não podemos abrir mão. E esses termos, né, berit, berishit, né, diatek, pacto, aliança, né, concerto, aparece aqui em 3 aspectos, né, esses 3 concertos que a palavra de Deus nos encerra muito bem, faz uma referência, né, àquilo que Deus quer para o seu povo. Deus quer que o seu povo obedeça os seus estatutos, os seus desígnios, né? E ao longo da história dessa nação, Deus sempre procurava a nação israelense para estabelecer esses concertos, né? Fez com Noé, fez com Abraão, fez com Isaac, fez com os demais profetas que vieram após. Então, Deus sempre procura o seu povo para estabelecer esse concerto, né? E nós observamos aqui no tópico 2, do terceiro tópico da lição, preparativo até esse ponto na história dos israelitas, Deus vinha agindo em cumprimento às promessas feitas aos patriarcas Abraão, Isaac, Jacó. Então, era promessa em cima de promessa, pacto em cima de pacto, feito para que cada vez mais o povo israelense compreendesse o real sentido daquilo que a lei estabelecia para o povo israelense propriamente dito. Então, era necessário que esses pactos sucessivos acontecessem, né? E assim, na linhagem judaica, israelense, hebraica, sucedeu-se esses pactos estabelecidos pelo próprio Deus para cada vez mais eles compreendessem os desígnios divinos para o seu povo. É isso aí, professor Soares. Meu querido telespectador, nós, na nossa vida, no dia a dia, diariamente aí a gente está assinando contrato, contrato de aluguel, contrato de compra e venda, contrato de trabalho. Então, um contrato é um concerto, é um documento que ali tem cláusulas que regem aquela relação entre duas partes. Então, um contrato é um documento que disciplina e rege a relação entre duas partes, onde ali tem os direitos e deveres de cada parte. O casamento também é um contrato entre duas partes, entre um homem e uma mulher, onde ali tem direitos e deveres de ambos. E no caso do casamento,
ele tem que ter certas formalidades, não é simplesmente assinar aquele contrato, tem que cumprir um ritual, mesmo que seja o casamento civil, o casamento religioso com efeito civil, tem todo aquele ritual, e até mesmo o casamento civil tem que ter também alguns rituais, né? O juiz de paz vai perguntar se é de livre e espontânea vontade, tem que dizer o sim, etc. Tem que seguir algum ritual. E nós vemos aqui na Bíblia Sagrada que Deus fez um pacto ali com Noé, Deus também fez um pacto com Abraão, e teve todo um ritual naquele pacto, e na nossa lição de hoje nós temos aqui um pacto de Deus com a nação de Israel. Aqui em Êxodo capítulo 24, que é a lição de hoje, nós temos um pacto entre duas partes, só que de um lado é Deus e o outro lado é o povo de Israel, a nação de Israel. Aqui, lá no Sinai, não foi um pacto entre Deus e Moisés, não. Moisés apenas foi o mediador. O pacto foi entre Deus e todo o povo, toda a nação de Israel. É o pacto lá do Sinai. E a gente vê no Novo Testamento, Jesus, quando ele participou da ceia, em Mateus, no capítulo 26, versículo 28, ele disse: porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Nós vamos ver daqui a pouco com mais detalhe que nesse pacto aqui do Sinai, houve o sacrifício de animais, houve o derramamento de sangue para selar aquele pacto. Hoje os homens, eles selam o pacto com uma assinatura, com a caneta, onde cada parte assina e registra aquela, reconhece a firma daquela escritura no cartório. Antigamente os pactos eram muito comuns serem selados com sangue. E aqui nós vemos que houve o sacrifício e tal, mas Jesus, quando ele estabeleceu o Novo Testamento, ele disse: isto é o meu sangue. Quando ele tomou o cálice com vinho, ele disse: este cálice é o Novo Testamento, no meu sangue, é o novo pacto, não baseado no sangue de animais, de bodes, de carneiros, de touros, mas baseado no seu próprio sangue. Ele estabeleceu o Novo Testamento, o novo pacto. E o escritor aos Hebreus, no capítulo 8, no versículo 13, ele disse assim: dizendo novo concerto, envelheceu o primeiro. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Então agora a igreja, nós vamos estudar isso mais detalhadamente na lição 2 e na última lição, na lição 13. A igreja agora está sob um novo pacto. Deus fez um novo pacto agora com a igreja, que é o verdadeiro Israel de Deus. Então, professor Soares, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, mas também era comum, nos pactos, nos concertos, haver o sacrifício de animais e isso ser selado, este pacto, com o derramamento de sangue. É verdade, pastor Fábio, como eu já falei inicialmente, o povo judaico era um povo essencialmente ritualístico, né? Então ele seguia rigorosamente, lógico, esse ritual, esse ritualismo foi dado, orientado por Deus a Moisés, e Moisés assim transfere esse ensinamento, essa instrução para o povo. Então, como o texto fala muito bem, sem derramamento de sangue, uma remissão de pecado. Então, por quê? Porque o sangue é vida, né? O sangue é vida, simboliza vida. Então, todo esse ritual, a gente percebe que eles vão ser sombras, né? Tipos, representatividade de um perfeito sacrifício que se consumou, se concretizou na pessoa bendita e eterna de Jesus de Nazaré. Então, era necessário esses rituais de derramamento de sangue, porque eles tipologicamente, representativamente, iria simbolizar um real e um verdadeiro e um definitivo sacrifício que se consumou, se concretizou na pessoa bendita e eterna de Jesus. Então o sacrifício aqui, os holocaustos, a solenidade, foi celebrado com sacrifício de animais, capítulo 20, versículo 4. Os holocaustos, em hebraico, significa o que sobe, pois a queima subia em forma de fumaça, como cheiro suave diante de Deus. Então, todos os sacrifícios, todos os rituais, teria que subir como fragrância suave as narinas de Deus, no bom sentido, para uma compreensão, nossa, dentro da visão
teológica, bíblica, que a Bíblia assim nos reserva. Então é necessário esse sacrifício. Vi em determinada ocasião uma determinada pessoa citando uma crítica sobre a questão dos sacrifícios judaicos, né, propriamente dito. Por que esse sacrifício? Porque, na verdade, isso foi ordenado pelo próprio Deus e assim se perpetuou no curso da história israelense para se consumar, repito mais uma vez, na pessoa bendita e eterna de Jesus. Pastor Fábio. Amém. O concerto do Sinai, o tópico 3.3 da nossa lição, no concerto do Sinai, as duas partes envolvidas, era de um lado Deus e do outro lado o povo. E cada um, como eu falei há pouco tempo, tem as suas obrigações e tem que cumprir determinados rituais. Então Deus, de um lado, exigiu que o povo cumprisse diligentemente a sua palavra, ouvisse diligentemente a sua voz, e o povo afirmou em Êxodo 19:8, tudo o que o Senhor tem falado, nós faremos. Lá na frente, em Êxodo 24:7, o povo reafirmou o compromisso de seguir o pacto, de seguir o concerto. E nós vemos que Moisés escreveu termos deste concerto em um livro, que nós vamos ver daqui a pouco com mais detalhe. Nós vamos, o nosso terceiro bloco já chega ao fim, nós vamos fazer um breve intervalo e daqui a pouco a gente retorna para poder falar sobre esse livro do concerto e o sacrifício envolvido nesse ritual de promulgação da lei de Deus para Israel. Fique conosco e daqui a pouco a gente retorna. Amigo telespectador do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, este é um programa do Departamento de Ensino Bíblico da Assembleia de Deus em Mossoró, sob a responsabilidade da Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical. Hoje é a primeira aula, a primeira lição do primeiro trimestre de 2015. Este trimestre tem como tema geral os 10 mandamentos, valores divinos para uma sociedade em constante mudança. A lição de hoje é uma lição que enfatiza bastante o cerimonial do pacto, do concerto que Deus fez com os israelitas lá no Monte Sinai. Então, a lição 1, Deus dá a sua lei ao povo de Israel. E a gente viu ali que isso foi feito às claras, de forma transparente. O povo viu os sinais sobrenaturais, visíveis e audíveis, da manifestação de Deus ali no Monte Sinai, como Deus fez tudo ali. E no tópico 3.1 da nossa lição, pedimos que coloque a imagem do tópico 3.4, tópico 3.4 da nossa lição, que fala do livro do concerto. Diz aqui em Êxodo 24:4, e Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. No versículo 7, ainda do capítulo 24, diz assim, e tomou o livro do concerto e o leu aos ouvidos do povo. E eles disseram, tudo o que o Senhor tem falado, faremos e obedeceremos. Então, Moisés escreveu em um papiro, em um livro, as cláusulas, direitos e deveres deste concerto, deste pacto, deste contrato entre Deus e o povo de Israel, leu na presença de todo mundo, ou seja, para poder seguir este trâmite formal, como também num casamento, o noivo e a noiva tem que ouvir, o termo de casamento tem que ser lido, as palavras têm que ser ditas, né? Se é de livre, espontânea vontade, que a pessoa quer casar com a outra e tal, e a pessoa tem que responder sim ou não. Se não responder, não está feito o casamento, ele não tem efeito legal. Então tem que cumprir essas formalidades, e Moisés aqui fez tudo isso. Escreveu todas as cláusulas, o papel da época era o papiro, mas escreveu no papel da época, que era o papiro, direitos e deveres de Deus e do povo. Moisés leu na frente de todo o povo, e o povo respondeu, né? No versículo 7, na parte B diz, tudo o que o Senhor tem falado, faremos e obedeceremos. Então foi tudo
formalizado e, professor Soares, para poder selar este pacto, aqui no contrato que a gente faz aqui nas leis civis do Brasil entre os homens, é escrito no papel, hoje não é mais papiro, é papel, e tem as assinaturas, e aquela assinatura, quando assina as duas partes, diz que concorda com aqueles termos, e para poder, vamos dizer assim, ter efeito legal, tem que reconhecer a firma das escrituras, daquela assinatura no cartório. Mas naquela época aqui de Moisés não tinha cartório, e para poder ter força legal de ambas as partes, era comum ter o selamento desse pacto com sangue. Como é que foi isso? Diz aqui que teve sacrifício, como é que foi isso? Exatamente, né? Então, todo esse relacionamento era necessário que um selamento, como o querido pastor cita muito bem, se efetivasse isso aí através de sacrifícios, no caso o holocausto. E aqui o 4.1 da nossa lição, fazendo uma recapitulação e uma retificação, né, de gráfica aqui, na verdade é Êxodo capítulo 24, versículo 5, para o caro telespectador que está com sua lição ou não, apenas fazendo uma retificação, foi um problema de gráfico aqui mesmo. Então o holocausto era uma solenidade que foi celebrado com sacrifício de animais. O holocausto, olá, em hebraico significa o que sobe, pois a queima sube em forma de fumaça, com cheiro, né, suave diante de Deus. Então, neste sacrifício, a vítima era completamente queimada, como sinal de consagração do ofertante. Então, isso era um ritual muito praticado, como o pastor Fábio citou muito bem, nos dias modernos, né? Tem toda aquela assinatura, tem todo aquele protocolo que é necessário registrar. No contexto das páginas do Antigo Testamento, era necessário que se efetivasse o holocausto, o sacrifício, né? Para testar a veracidade, vamos dizer assim, o selamento, né? A concretização de determinado ritual propriamente dito, né? Então, nesse sacrifício, a vítima era completamente queimada, né? Como um sinal de consagração do ofertando, então, a Deus. A Septuaginta emprega o holokautomá, derivado de duas palavras gregas, holos, inteiro, completo, total, kaustos, queima, ou seja, uma oferta totalmente queimada e completamente queimada no altar, e era considerada a mais perfeita dos sacrifícios. Então a gente percebe que esses termos faziam uma referência de uma forma concreta, todo esse selamento, toda essa concretização deste ritual, que assim as páginas do Antigo Testamento nos colocava para concretizar aquele fato propriamente dito, um aspecto ritualístico propriamente dito. É isso aí, nesse ritual aí do holocausto, primeiro ele matava o animal, ele tirava o sangue do animal, aqui diz no versículo 5, né, que sacrificaram ao Senhor sacrifícios pacíficos de bezerros. E naquele ritual do Pacto do Sinai foi sacrifício de bezerros, e Moisés tomou a metade do sangue e a pôs em bacias, e a outra metade do sangue espargiu sobre o altar. E ali naquele ritual, diz aqui o versículo 8, então tomou Moisés aquele sangue e os espargiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue do concerto que o Senhor tem feito convosco sobre todas estas palavras. Então nós vemos aqui que foi selado com sangue aquele sacrifício. Depois que tirava o sangue, depois que espargiu o sangue sobre o altar e sobre o povo, é que aquele animal agora ele era queimado, em holocausto, totalmente queimado, o significado da palavra holocausto é isso, oferta totalmente queimada ao Senhor. E aquele sangue aqui, na figura que você está vendo aí, do tópico 4.2, ele foi aspergido sobre o altar e sobre o povo. E nós vemos na palavra de Deus que todo o sistema sacrificial judaico do Antigo Testamento fundamenta-se na ideia de substituição. E isso implica expiação, redenção, perdão e sacrifício vicário à base de sangue.
Uma vítima morre no lugar da outra. E Levítico 17:11 diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. O professor Soares vai daqui a pouco explicar para vocês, Hebreus 9:18-22, onde fala que o escritor aos Hebreus, confirmando isso, lá de Levítico 17:11, que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, e aí vai fazer uma conexão disso com o Novo Testamento. Então, esse sistema sacrificial judaico era baseado no sangue derramado por aquela vítima que morria no lugar do pecador. Não é isso, professor Soares? Perfeitamente, pastor Fábio. Nós observamos isso nas páginas, tanto do Antigo Testamento, e vai corroborar, vai fazer uma relação direta, propriamente dito, com o Novo Testamento. Então, como o próprio escritor aqui, os Hebreus, cita muito bem, né? Sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Tudo isso era também um prenúncio da redenção em Cristo Jesus. Então, nós observamos nas páginas do Novo Testamento, todos os rituais judaicos, eles vão se cumprindo, ipsiletra, no Novo Testamento, relacionado a um aspecto ritualístico propriamente dito. Como falei anteriormente, todos os rituais, os sacrifícios, os holocaustos das páginas do Antigo Testamento prefiguravam, exemplificavam, representavam um perfeito sacrifício que iria se consumar, se concretizar no sacrifício perfeito, santo e glorioso do nosso Senhor Jesus Cristo. Então era necessário toda essa prefiguração, todos esses tipos, essas representatividades para se consumar no perfeito sacrifício. Nós observamos claramente, quando João Batista, Jesus foi para o Rio Jordão, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, Jesus era o Cordeiro de Deus que iria se consumar como um perfeito sacrifício, pastor Fábio. É isso aí, Jesus, ele foi o Cordeiro de Deus, ele é a própria vítima do sacrifício que deu a sua vida e derramou o seu sangue em nosso favor. Interessante aqui que o escritor aos Hebreus, no capítulo 9, versículo 18 em diante, ele fala desse acontecimento do Sinai, ele fala desse concerto, dessa cerimônia de promulgação da lei de Deus ao povo de Israel, e diz aqui o escritor aos Hebreus, em Hebreus 9:19, porque havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes, com água, lã purpúrea e sopo, e aspergiu tanto o mesmo livro como todo o povo, dizendo, este é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado. E semelhantemente aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Então nós vemos aí que teve esse derramamento de sangue, esse concerto entre Deus e o povo de Israel foi selado com o derramamento de sangue daquela vítima que deu a sua vida, derramou o seu sangue, ali simbolizava o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo, que no Calvário ele ofereceu o perfeito, único e eterno sacrifício para a remissão dos pecados de toda a humanidade. Então, meu querido telespectador, o nosso tempo já está chegando ao fim. Professor Soares, com as suas considerações finais. É uma maravilha, estudarmos a palavra do nosso Deus, caro telespectador. Todos nós somos privilegiados, mas em síntese, nós podemos dizer que a riqueza espiritual e o seu significado reside na figura do Filho de Deus e no cumprimento do concerto em Cristo Jesus. Então, Jesus, todos esses rituais se concretizam na pessoa bendita e eterna de Jesus de Nazaré. Pois é, meu querido telespectador, a grandeza desse acontecimento é isso, é porque ele simboliza o perfeito e eterno sacrifício de Cristo, e Jesus falou,
que quando na última ele celebrou a Páscoa e estabeleceu a ceia do Senhor, ele disse: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Então, que Deus ajude, que Deus abençoe você. O debate continua na Escola Bíblica Dominical da sua congregação. Procure a sua congregação, se matricule, adquira a revista da Escola Bíblica Dominical e faça o propósito de, neste trimestre, ser um aluno assíduo da Escola Bíblica Dominical. Eu desejo a todos vocês, professores, superintendentes, e ouvintes do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, um feliz ano de 2015 e que você seja um aluno dedicado à Escola Bíblica Dominical. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo programa, se Deus quiser.